Olá! Hoje nós vamos conversar sobre os caminhos que nós podemos tomar para que a gente possa se livrar dos medicamentos para a depressão e a ansiedade. Como nós podemos utilizar as terapias integrativas para alcançar esse objetivo, né? Vamos dizer assim. Falar das terapias integrativas é também falar da yoga, da meditação, da acupressão, da acupuntura, da psicanálise, da programação neurolinguística e várias outras terapias que juntas pode trazer um benefício gigantesco para quem tem ansiedade e depressão. Esse é o objetivo. Tá? Então, eu peço a você que você pegue papel, pegue caneta, um lápis, enfim. Porque eu trago alguns conceitos que são simples e trago práticas ao vivo, né? Para que você possa anotar ou possa fazer e você possa aprender como sair de estados ansiosos, crise de pânico e começar a entender como você pode tratar a depressão, a ansiedade, sem necessitar de medicamentos. Ou ainda, se você estiver utilizando medicamentos, que você possa ir aprendendo essas técnicas e que aos poucos você possa ir sentindo segurança para que você comece a se livrar de tanta medicação, ok? Eu sou Marlinda Mello, sou psicoterapeuta integrativa e eu ajudo mulheres que dependem de remédios para depressão e ansiedade, mas sonham em se ver livre deles e recuperar a energia, o controle da vida. Eu ajudo essas mulheres maduras. E maduras não necessariamente significa que tenham mais de 30, mais de 40, mais de 50, mais de 60, mas mulheres maduras no sentido de que elas já compreenderam que elas precisam tomar uma atitude, precisam buscar outros recursos para não se verem dependentes da medicação, dos ansiolíticos, para dormir, para acordar, para trabalhar, para ser feliz, para ser alegre, ok? Que existem outras formas de você utilizar para que você possa estar bem com você. E, paralelo a isso, ir tratando os traumas, as emoções que estão doentes, que causam a depressão, o estado depressivo e a ansiedade, ok? Então, coloca aí no chat, na descrição, como é a tua jornada. Se você já tentou alguma dessas técnicas, como a yoga, a meditação, a acupuntura, a hipnose, a programação neurolinguística, que são todas as técnicas com as quais eu trabalho, a acupressão, né, que é o toque, né, dos dedos no corpo, para que você possa se sentir melhor. Então, coloca aí no chat, conta pra gente qual é a tua experiência, como é que tá sendo tudo isso. Ok? Então, nós vamos começar falando sobre as terapias integrativas como um complemento do tratamento que você possa estar fazendo, tá certo? Mas antes de entrar em cada prática que eu estou trazendo hoje para te ensinar, eu quero esclarecer algo que eu considero muito importante. Quando eu falo das terapias integrativas, eu não estou dizendo para você que você precisa abandonar imediatamente o seu tratamento com medicação, né? Isso de um dia para o outro. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a você que você pode aprender algumas técnicas e que essas técnicas vão te ajudar muito a tratar as tuas emoções, a encontrar a raiz do problema. Que faz com que você esteja com depressão, que faz com que você esteja com ansiedade. Essas técnicas, elas são um dos elementos que eu utilizo para tratar as mulheres que me procuram para se curar, sim, se curar da depressão, ok? O que eu trago aqui é uma visão de complemento, é uma visão de que você pode realizar esse tipo de tratamento, tá? São caminhos que vão abrindo espaço
para que você comece a recuperar a sua saúde, o seu equilíbrio emocional, que você possa fazer a sua autorregulação, mente, coração, coração, mente, para que haja o equilíbrio e que você possa realmente ficar bem, ok? Então, ficar bem significa que você possa ter mais autonomia sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Muitas mulheres que me procuram e que me acompanham, elas costumam dizer que elas sentem que sem o remédio elas não vão conseguir viver. Mas elas também dizem que elas não querem depender deles para o resto da vida delas. Então, o que a gente percebe é que existe a insegurança, né, de parar a medicação e se sentir novamente como estava se sentindo. Mas ainda assim, mesmo tomando a medicação, ainda se sentem mal, ainda tem crises, que são aqueles momentos que mesmo o estado depressivo que você vive, existe assim, sabe aquela semana que ela é a pior de todas? Pois é, eu sei porque eu vivi isso por 32 anos. Aí não havia nenhum tipo de tratamento que eu pudesse fazer que não fosse a medicação. Pelo menos eu não conhecia naquela época, tá? Então, por isso, quando eu trago essa experiência, essa possibilidade de você tratar a depressão e a ansiedade, se utilizando de técnicas que são técnicas comprovadas e que realmente ajudam. E certamente, quando eu faço o tratamento da pessoa, eu tenho outras coisas que vão no pacote, vamos dizer assim, de autocuidado, que eu vou ensinando a pessoa para que ela possa ir saindo desse estado depressivo, ansioso, estressante, enfim. E é exatamente aí que as terapias ou práticas integrativas, elas entram como recursos naturais que ajudam o seu organismo a reencontrar o equilíbrio, que é tudo que a gente quer, não é verdade? O corpo, né, e a mente, eles têm uma sabedoria enorme. E só quando nós estamos sobrecarregadas por estresse, por ansiedade, por uma tristeza profunda, essa sabedoria, ela parece adormecer, né? E ela piora ainda quando nós estamos tomando medicação. A medicação, ela ajuda a segurar os sintomas que você possa sentir, mas ela não ensina o corpo a funcionar de novo de forma natural. Já com as terapias integrativas, elas fazem exatamente isso, elas reeducam o sistema nervoso e ajudam a reduzir o cortisol e aumentam a serotonina, que alivia a ansiedade e com o tempo, mostram que serotonina, que a formação da serotonina no corpo vai ser possível trazer o bem-estar, trazer a tranquilidade, tudo isso sem depender de medicação, tá certo? Então, eu quero que você entenda que existe dentro de você uma capacidade real de se regular, de se autorregular, de voltar a sentir a energia e sentir o equilíbrio, né? E cada prática que eu vou mostrar para você aqui, né, ela é uma ferramenta para você despertar essa força que há dentro de você. Sim, existe uma força dentro de todos nós. O nosso corpo, ele sabe como se curar. Mas quando você toma medicação, antidepressivos, eles acabam por adormecer o corpo, a mente, né? E toda a produção que ele possa fazer de neurotransmissores, né, que os remédios possam fazer de neurotransmissores, toda essa produção, ela é uma produção que vem de fora, ela não é criada pelo teu corpo. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber que a gente tem condições de se curar, certo?
Então, nesse sentido, nós vamos conversar sobre uma das terapias integrativas que você pode utilizar. Uma delas é a yoga. Então, vamos começar a falar dela. Então, muita gente ainda pensa que a yoga é só fazer alongamento ou ela é uma prática física. Mas, na verdade, a yoga ela é uma integração, né, do corpo, do exercício físico e da respiração. E é justamente nesta união que está o poder dessa técnica. Quando você pratica posturas simples, junto com uma respiração consciente e profunda, o seu corpo ele começa a reduzir naturalmente o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Tá? Então, o cortisol em excesso é o que mantém você em estado de alerta, com insônia, com ansiedade e aquela sensação de cansaço mental que nunca passa, tá? Quando nós unimos isso, e a yoga ela é excelente em fazer isso, quando se une o movimento da respiração, né, você ensina o seu sistema nervoso a sair desse estado de alerta e a entrar num estado de calma. É como se você estivesse mostrando ao seu corpo que ele pode descansar e que ele pode se autorregular. Os benefícios são inúmeros, tá? São não somente a flexibilidade do teu corpo que você acaba adquirindo, mas você acaba melhorando o sono, você aumenta a disposição e você traz de volta aquela sensação de energia vital que a gente acaba perdendo quando estamos utilizando medicação. Isso é importante você perceber, porque muitas mulheres que sofrem com depressão, elas relatam que depois de algumas práticas, elas começam a acordar com mais leveza, com menos fadiga e com uma vontade muito maior, né, de viver o dia. Que é tudo que a depressão tira da gente. E ainda mais quando nós estamos tomando remédio, né? Você sempre acorda, pelo menos eu acordava, parece que havia uma bola solta dentro da minha cabeça, uma sensação de ressaca, né? Então, foram muitos anos que eu passei utilizando medicação. Contudo, quando eu passei a fazer yoga, eu acabei por fortalecer a minha percepção de que eu tinha poder sobre mim mesma. E é o relato de muitas mulheres, que elas têm o poder sobre si mesma, que você acaba por perceber que com alguns minutos de prática, o seu corpo ele responde, a sua mente responde. Isso é maravilhoso, né? Isso gera autoconfiança e mostra que você não precisa depender apenas da medicação para se sentir bem. E aqui eu deixo claro que a yoga, ela ajuda a lembrar que o seu corpo ele é capaz de gerar bem-estar sem depender apenas de medicação. Então, o corpo ele não só relaxa no momento, mas ele também reativa a sua capacidade natural de equilíbrio. Veja só, né? A própria yoga, ela promove esse relaxamento, mas ela também reativa a capacidade mental. Eu lembro que durante o tempo em que eu estava tomando remédio, havia um esquecimento. Ao longo do tempo, eu fui começando a esquecer as coisas com muita facilidade. Coisas, inclusive, que eu havia terminado de fazer. E eu comecei a observar que a medicação, ela estava atrapalhando a minha memória. Eu estava esquecendo e isso me deixou muito preocupada. Veja, foram 32 anos, foram muitos anos de medicação. Então, quando eu comecei a fortalecer, a me sentir segura com a utilização das técnicas, e não foi somente a yoga, eu comecei a
reativar a segurança, né? E fui recuando na medicação. Mas como recuar é uma outra história, tá? Isso dentro dos programas que eu realizo com as mulheres que me procuram, eu ensino como fazer isso. Mas a capacidade mental, ela foi voltando, né? E acreditem, somente depois de 1 ano é que eu consegui realmente restabelecer a minha memória, devido a tantos anos de medicação. E isso para mim foi um passo fundamental. E para muitas mulheres que vivem essa situação, ou viveram e que me procuraram, elas desejavam muito e de pouco a pouco elas foram se vendo livres da medicação, elas foram recuperando o controle sobre a sua própria vida. Vamos ver agora outro tipo de técnica, que é a meditação, que eu digo que ela é a química da felicidade. A meditação, ela é uma das ferramentas mais estudadas hoje pela ciência, quando o assunto é equilíbrio emocional. Ela não é apenas esvaziar a mente como as pessoas. Muita gente pensa que fazer meditação é muito difícil, ter que esvaziar a mente, eu não consigo. Então, existe vamos dizer assim, um certo desentendimento do que realmente é a meditação. Meditar é treinar a atenção para que você aprenda a estar presente aqui e agora, sem ficar presa ao excesso de preocupações, tanto do futuro ou presa ao passado. Então, a meditação nos ajuda nisso. E o mais interessante é que quando você pratica a meditação, o seu corpo, ele começa a produzir a serotonina e a dopamina, que são os neurotransmissores ligados à sensação do bem-estar e à sensação do prazer. O que eu quero dizer com tudo isso é que, enquanto os remédios atuam de forma química externa, a meditação, ela ensina o seu próprio organismo a fabricar os hormônios de forma natural. Porque, como eu disse anteriormente, com um longo tempo de uso da medicação, o corpo ele fica como que em estado de stand-by. Do tipo, tem uma outra coisa atuando, então essa outra coisa é que está fazendo tudo. Então o organismo ele fica como que parado, né? Eu estou falando dessa forma, de maneira que você possa entender que nesse momento é a medicação que está dando o comando maior. Então, para quem vive em depressão, a medicação, ela também traz outros benefícios. Ela fortalece a sensação de conexão consigo mesma, que é tudo que nós perdemos quando estamos em estado depressivo, ansioso. A gente se desconecta de nós mesmas. E muitas mulheres relatam que elas começaram a perceber pequenas situações como momentos de paz, de tranquilidade, mesmo que os dias sejam difíceis, quando elas começaram a fazer yoga. E esses momentos eles foram se acumulando até que a vida voltou a ter mais cor, a ter mais leveza, a ter mais sentido. Quando não se está fazendo nenhum tipo de atividade que ajude o organismo a tomar as rédeas da situação e você se entrega à medicação como se nada mais fosse resolver, que nada mais tivesse condições de ajudar você, e a medicação, né, os remédios, eles passam a ser para você a única saída, como foi para mim no passado, certamente o teu corpo realmente ele fica como eu disse, em stand-by, né? Porque essa sabedoria, ela está no nosso corpo. E eu sempre digo que é preciso ter 3 coisas muito claras na mente quando a gente quer se curar: atenção, intenção
e vontade. A gente precisa ter esses 3 elementos para que realmente a gente possa pôr em prática uma ajuda ao corpo, à mente, ao coração, e que, paralelo, porque veja, não vai ser somente você retirar a medicação que vai acontecer de positivo, você também vai tratando a raiz do problema, porque essas técnicas, elas vão lá na raiz do problema, elas vão ajudar você a perceber onde é que está a questão. E existem dentro dessas técnicas alguns pontos que a gente pode utilizar para ir curando a pessoa de dentro para fora. E eu quero destacar algo que é essencial. A meditação, ela não substitui de imediato os remédios que você possa estar tomando, mas ela desenvolve aos poucos o poder de gerar calma e equilíbrio a partir de dentro, né? Porque você de repente pode pensar, então tá, eu vou tirar a medicação e não vou mais usar e vou fazer só as técnicas. Calma, é preciso todo um trabalho, tá? De você ir aprendendo quais são as técnicas para que você possa ir aos poucos fazendo essa retirada dessa forma, desse modelo de tratamento medicamentoso, tá certo? Então, quando você fecha os seus olhos e você respira e observa, você está ensinando ao seu corpo e à sua mente que você não precisa viver constantemente sob o efeito dos remédios para que você possa sentir paz e leveza. Eu, na verdade, nunca senti paz e leveza enquanto tomava remédio, mas essa é uma história que eu conto em um outro momento. Existe um lugar de tranquilidade dentro da gente, e dentro de mim, dentro de você, e que pode ser acessado sempre que você precisar. E essas técnicas, elas são técnicas que nos ajudam a entrar, a conhecer o nosso ser verdadeiro, a saber quem realmente nós somos. O que é completamente diferente quando utilizamos remédios. Então, é importante que você perceba isso. Das técnicas, esse é o verdadeiro ganho. Perceber que há um caminho de volta, para você mesma, um caminho de autonomia, onde você volta a sentir a energia, confiança e controle sobre a sua própria vida. Veja, os remédios muitas vezes, eles silenciam sintomas. E eu não diria muitas vezes não, tá? Eles silenciam total, porque eu vivi isso. Mas os remédios, eles, ao fazerem isso, eles acabam deixando de você perceber pontos em você. Naquela época, eu era uma pessoa que tinha uma percepção das coisas. Eu era uma pessoa que escutava as coisas. Eu penso assim que naquele momento o meu lado espiritual estava muito aflorado. Talvez por isso a depressão foi muito forte. E aos poucos eu fui perguntando por que a depressão, o que é que todo aquele estado queria me dizer, né? Mas isso é uma outra questão que a gente pode aprofundar em uma outra live, tá? Em um outro vídeo. Então, a medicação, ou seja, os remédios, muitas vezes eles silenciam os sintomas, mas a meditação, ela ensina você a criar dentro de você a fonte da calma. Isso é maravilhoso, quando a gente consegue isso. E a gente consegue pela própria sabedoria do corpo, não porque você tomou um remédio e ele acabou te adormecendo. Vamos agora a uma outra técnica que eu utilizo bastante, que é a psicanálise. A psicanálise, ela entra como o caldo que envolve todas as técnicas que eu utilizo. A psicanálise, ela nos ajuda a trazer para a nossa consciência aquilo que está escondido no inconsciente, tá lá no fundinho, nas profundezas, como traumas, memórias e os padrões emocionais que muitas vezes manteve a mim por muito tempo, ansiosa, depressiva.
Então, o trabalho da psicanálise é trazer isso que está nas profundezas para a superfície, para que a gente possa olhar, para que a gente possa interpretar, para que a gente possa compreender, né, toda a situação. E as técnicas, elas ajudam no clareamento de todas essas informações que vêm à tona com a psicanálise. Então, quando você combina a psicanálise e as práticas como respiração, meditação, yoga, programação neurolinguística, que eu também trabalho, quando você trabalha com a hipnose, né, acontece uma verdadeira libertação do corpo, porque ele relaxa, a mente ela se organiza e as emoções encontram espaço para se curar. Tá? O que eu posso deixar de mensagem central para você é que todas essas técnicas juntas, elas mostram que você não precisa viver refém da medicação. Não precisa viver refém dos remédios para sempre. O seu corpo e a sua mente sabem como se curar. Volto a lembrar você, mas é preciso intenção, atenção e vontade. O que falta muitas vezes é você aprender a usar essas ferramentas em conjunto, tá? No momento certo, para que você possa criar energia, você possa criar calma, equilíbrio, tudo de forma natural, tá certo? Para mulheres que fazem uso de antidepressivos, de ansiolíticos, o conjunto dessas terapias, elas podem ser um grande aliado, né, que vai desenvolvendo no corpo a capacidade de se regular sozinho. Então, com o tempo, muitas mulheres têm percebido que não precisavam aumentar a dose da medicação, dos remédios que estavam tomando, que os sintomas eles vão reduzindo e que surge uma confiança nova, né, de que o corpo ainda ele sabe funcionar de forma natural. Isso é importante. Então, quando a gente começa a fazer as técnicas, a gente começa aos poucos se sentindo segura. Por isso que nesse momento vai sendo positivo a retirada, né, dos remédios. Então, é importante dizer que não é um milagre instantâneo, tá ok? Percebam, as terapias, elas trabalham em camadas, ajudando a restaurar o equilíbrio do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, aos poucos. Mas cada sessão é uma oportunidade de você sentir mais leveza, mais calma e mais energia, tá? A grande mensagem desse ponto é que o seu corpo, ele não esqueceu como é se equilibrar. Ele não esqueceu disso, ele só precisa de estímulos certos para despertar a memória de cura, certo? E quando você percebe que práticas como essa funcionam, então você começa a sentir que é possível sim se ver livre da dependência dos remédios e recuperar a energia e o controle da vida, da sua vida, tá certo? Então, as terapias integrativas, elas desenvolvem no corpo a capacidade de se regular, de se autorregular sozinho, trazendo alívio sem precisar que você aumente a dose dos remédios, só para reafirmar, ok? Vamos para uma técnica. Eu trouxe, eu acho que 4 técnicas que são bem, vamos dizer, bem simples, práticas que você pode usar em qualquer lugar, tá ok? Vamos à técnica da respiração e do alongamento, eles dois juntos. Nós vamos começar soltando o corpo, respirando. Quando eu digo para você respiração consciente, eu estou falando de você levar a sua atenção para a sua respiração. A respiração consciente é quando você está percebendo que você está inspirando e que você está expirando, ok? Então vamos lá. Inspire. Inspire mais uma vez, encha os pulmões e o abdômen de ar,
Segure um pouquinho e solte. Mais uma vez, inspire, enche os pulmões e o abdômen de ar, a barriga estufa de ar. Agora solte o ar. Mais uma vez. Solte todo o ar. Muito bem, respirou. Agora leve os seus ombros para trás. Exercite os ombros, colocando eles bem para trás. Encostando quase que os ombros nos ouvidos. E solte os ombros. Repita quantas vezes você sentir necessário. Procure girar o pescoço. Esses são exercícios básicos para que você possa virar de um lado para o outro a sua cabeça, sempre em forma de círculo. Ok? Você também pode elevar a respiração e levar sua cabeça para trás, do tipo. Você pode repetir este exercício várias vezes. Inclusive, isso tudo que eu estou ensinando para você, o conjunto desses exercícios, se de repente você está tendo uma crise de ansiedade, faz isso. Respira devagar, leva a cabeça para trás e solta. Eu usei isso muitas vezes. Quando eu percebia que vinha aquela sensação, era como que uma onda, né? E essa onda vinha e tomava conta de todo o meu corpo. E eu sentia aquele estado de agonia. Então, quando eu aprendi a unir respiração, mas alongamentos suaves, leves, eu comecei a fazer. E aí eu comecei a me sentir melhor. Eu comecei a perceber que eu tinha uma ferramenta nas mãos que eu poderia usar em qualquer lugar. Inspira, expira, enche o abdômen de ar. Gira a cabeça, direita, esquerda, gira a cabeça. Leva a cabeça, inspira para trás, solta o ar. Você pode unir esses 3 exercícios para que você possa sair daquela situação. Muitas vezes também, quando eu percebia que vinha uma crise de ansiedade, eu sentia aquelas emoções confusas dentro de mim, aquilo me dava uma agonia, eu não aguentava, então eu me afastava e ia fazer o exercício. Eu não precisava imediatamente tirar um remédio e botar na boca. Eu me afastava, procurava um lugar arejado e exercitava. Tá? Guardem isso para você, se for preciso, anote. Agora, vamos fazer uma meditação com respiração abdominal. Ela é a respiração, em princípio, você já deve estar conhecendo, que é a respiração que você puxa o ar, inspira, enche os pulmões e o abdômen de ar. E aqui nesse você solta. Aqui você vai fazer diferente do primeiro. Você vai encher os pulmões e o abdômen de ar e você solta. E você vai fazer quantas vezes você sentir necessidade, tá? Isso depende muito de pessoa para pessoa. Muito bem, feito isso, aí você viu que você fez a quantidade que você precisava. Eu na terceira, eu já estava começando a me sentir melhor. E aí, você faz uma inspiração consciente, segura. Nessa inspiração, você vai mentalizando uma luz no seu corpo. Escolha a cor que você quiser, tá? Você mentaliza, inspira e mentaliza uma cor tomando conta do seu campo de energia, envolvendo o seu corpo, e você solta o ar. Quando você solta esse ar,
você mentaliza que ali está saindo todas as tensões, todas as emoções que estão te incomodando naquele momento. Vou repetir. E nesse exercício de meditação, você vai, a meditação mais a respiração abdominal, você inicia inspirando, enchendo os pulmões e o abdômen de ar, e você vai soltando. Inspira novamente, enche o abdômen e os pulmões de ar e expira. Mais uma vez, inspira, enche o abdômen e os pulmões de ar e expira. E essa expiração tá? Muito bem. Aí, ok. Aí você passa para uma inspiração mais tranquila, enchendo os pulmões, o abdômen de ar. Só que agora você não vai mais soltar. Você vai soltar devagarzinho. Na inspiração, você vai mentalizar uma luz da cor que vier imediatamente na tua mente. E ela vai tomar conta de todo o teu corpo. Eu tô repetindo, tá? De todo o teu corpo. E na hora que você solta o ar, você coloca para fora todas as tensões, toda a agonia, angústia, perturbação que naquele momento está te incomodando. Tá certo? Essa é o segundo exercício. O terceiro exercício é o exercício de acupuntura, mas de acupressão. Essa acupuntura é com a ponta dos dedos. Eu quero que você ative um ponto que é muito simples, usando a acupuntura com a ponta dos dedos, que nós chamamos de acupressão, que ajuda você a aliviar a ansiedade. De repente você está num lugar que você não consegue sair e fazer esses dois exercícios que eu ensinei anteriormente. Então o que você vai fazer? Você vai colocar o polegar aqui entre esses dois dedos e o indicador aqui. E você vai pressionar levemente, tá? Você vai fazer uma pressão, você vai sentir que existe aqui, né? Deixa eu ver assim. Você vai sentir que existe um vácuo, e aí começam dois ossinhos aqui nesse vácuo. Então você vai colocar o dedo polegar e vai colocar o indicador aqui. E aí você vai fazer isso, tá? E aí você vai pressionar. Enquanto você faz essa pressão, você respira de forma consciente, não precisa encher pulmões, não, como era anteriormente, não. Apenas fecha os olhos, de repente você está numa reunião, vamos dizer assim, e de repente você começa a sentir uma ansiedade insuportável, uma sensação de que você vai ter um treco ali. Eu digo isso para vocês porque eu vivi isso. Então você não pode dar muito, não pode mostrar muito isso, né? Não pode sair. Então pressiona o dedo, tá? Levemente. E respira normalmente. Respira tranquilamente. O importante é que a tua consciência vá para a tua respiração. E aí você pode dizer mentalmente: eu libero a tensão e permito que meu corpo volte ao equilíbrio. Enquanto isso, você está pressionando. Eu libero a tensão e permito que o meu corpo volte ao equilíbrio. Leve o tempo que for necessário, tá? E você pode passar para outra mão. Você pode tocar novamente nessa outra mão e fazer a mesma coisa, pressionar e dizer para você mesma, respirar, sem respiração, apenas uma respiração consciente. E repetir para você, eu libero a tensão e permito que o meu corpo volte ao equilíbrio. Tudo isso assim, gente. Eu libero a tensão e permito que o meu corpo volte ao equilíbrio. Continue respirando devagar, enquanto sente este ponto ser ativado, tá? E aí você vai poder utilizar o tempo que você puder, tá certo? Então,
esses três exercícios, 4 exercícios, né? Eles ajudam você a se liberar de estados que possam te pegar em uma situação que muitas vezes você está fora de casa, mesmo dentro de casa, melhor ainda se você estiver em casa, para você fazer, porque você vai ter bastante liberdade, né? Não vai ter ninguém olhando nem perguntando. E se você estiver no trabalho, esses exercícios que eu ensinei, muitas vezes eu saía e ia para o banheiro fazer os exercícios, entende? Às vezes eu estava em reunião, então eu colocava e usava a acupressão, né, neste ponto. Depois, em outras lives, em outros vídeos, eu vou ensinar outros pontos para você, todos relacionados à depressão, tá? E à ansiedade, para que você possa utilizar em qualquer lugar, ok? Então, hoje nós falamos nesse vídeo sobre os 3 caminhos que desenvolvem a autonomia para quem vive com ansiedade e depressão. A respiração consciente, a meditação, a psicanálise e a yoga, tá? Eu nem trouxe as outras, tá certo? Cada uma dessas práticas tem um poder enorme de reduzir sintomas, equilibrar o corpo e trazer clareza para a sua mente. Quando você une essas práticas, você começa a perceber que o seu corpo ele não é seu inimigo. Muito pelo contrário, ele é um aliado para a tua cura, tá certo? E é como se você estivesse ensinando o seu sistema nervoso a sair do estado de alerta e voltar para o estado natural de equilíbrio, ok? Então, percebam. Todas essas práticas mostram que você não precisa viver refém dos remédios para sempre, ok? Que o teu corpo, ele sabe se curar, ele sabe produzir energia, calma e equilíbrio. O que falta muitas vezes é você aprender o caminho de volta para você mesmo, tá? Se você quer se aprofundar nesses processos, se você quer aprender a criar uma vida de bem-estar, sem depender apenas dos remédios, me acompanha nas redes sociais. Toda semana eu estou colocando vídeo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, tá? E se você quer algum tipo de ajuda, basta que você entre em contato comigo, escreve, coloca na própria descrição do vídeo, coloca lá que você quer um contato comigo, ou você pode ir na descrição do vídeo, que lá tem o meu contato, tem meu e-mail, tem meu Instagram, enfim, não vai faltar oportunidade para você entrar em contato comigo, ok? Então, eu agradeço infinitamente, então, até lá, até o próximo vídeo.